com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao INSS, mais um boletim informativo para vocês nessa tarde de hoje. E hoje fizemos aqui um vídeo, pessoal. A notícia ela é extremamente importante. Eu tenho um recado aqui, inclusive, do governo para você, aposentado e pensionista, em relação ao 14º salário INSS. Para quem não sabe, o 14º salário é um projeto que visa pagar aí até 2 salários mínimos para os aposentados no lugar do 13º salário. E é um projeto desde 2020 e eu vou trazer agora uma notícia muito quente para vocês. Eu vou explicar tudo, então já senta o dedo aí no like, compartilha esse vídeo com todos da sua família, amigos, conhecidos, para todo mundo entender de fato, na linguagem do povo, do aposentado, do pensionista, em relação ao 14º, já que essa semana seria aí a semana decisiva em relação ao projeto, ia travar a CCJ, muita coisa na verdade, inclusive tá para acontecer dentro dessa semana ainda, e eu tenho um recado muito importante para vocês, né? Então, para quem fala aí que o 14º é o fim, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para vocês o que tá acontecendo e por que não é o fim do 14º salário, tá joia? Senta o dedo no like, compartilha o vídeo. Você que é a primeira vez aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Ana Paula e é um prazer imenso ter você aqui no nosso canal junto com a gente. O Alô INSS é um canal exclusivo focado em assuntos previdenciários, tudo relacionado aos direitos previdenciários de vocês eu trago. Informações sobre outros direitos também que não são previdenciários, mas que atinge você, aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, eu trago também, né? Então, por isso que muita gente deixa de usufruir de benefícios por não conhecer informação, né? Já trouxe aqui sobre o direito do desconto na conta de luz, que é a tarifa social de energia elétrica, inclui aposentado, pensionista, BPC Loas, inclui todos vocês aí, se vocês atenderem o critério de renda. Trouxe aí do desconto da água, trouxe dos descontos que vocês têm em viagens, enfim, uma série de coisas. Então, são muitos benefícios, tá? Tem o telefone popular, tem o correio, né, para conseguir utilizar de gratuito. Tem muitas outras coisas, outros direitos, outros benefícios. E além de trazer sobre os direitos e benefícios, para você usufruir, economizar aí no seu bolso, também apoiamos a luta da pessoa idosa e pessoa com deficiência no Brasil. Então, o INSS, ele é mais que um canal de informação previdenciária. Ele é um canal que é uma informação, orientação, explicação previdenciária, sim, mas também uma rede de apoio voltada ao público idoso. É uma das maiores redes de apoio que a gente tem no Brasil para o público idoso, para as pessoas com deficiência, os aposentados e pensionistas. Então, por isso que eu convido você a fazer parte, tá joia? E bora lá então, pessoal, 14º salário INSS, presta atenção no que aconteceu, o que tá... Esse final de semana pegou fogo o assunto do 14º saiu no jornal, 14º tá todo mundo falando do 14º salário, o que aconteceu? Por isso que eu trouxe esse vídeo exclusivo aqui para você, tá? O projeto de lei 4367 de 2020, projeto do autor Pompeu de Matos, deputado federal do PDT do Rio Grande do Sul. Esse projeto ele visa o pagamento de forma excepcional, né, de criar um auxílio, um abono, né, um anual, um 13º em dobro aos aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência, referente aos anos de 2020 e 2021, devido 2020 e 2021 ser 2 anos de pandemia, a pandemia tá num dos piores cenários e o 13º ter sido antecipado. Então, o 14º salário ele seria uma indenização aos aposentados e pensionistas que tiveram o seu 13º antecipado, ficaram sem nenhum dinheiro no final do ano, desses anos que passaram, e tiveram que entrar em dívidas. Tem pessoas que fizeram empréstimo, pessoal, o empréstimo é 5, 7 anos para pagar. Então, não vai ser um ano de 13º que vai quitar aí realmente, às vezes, essa dívida da pessoa. Mas pode ajudar. Pode ajudar e muito aliviar um pouco essa situação. Então, o 14º ele foi criado nesse intuito e o 14º ele avançou de uma forma muito grande. Tanto que ele estava na última etapa, que a última etapa é a CCJ. A Bia Kicis, né, por parte do governo federal aí, aliada do presidente, ela foi contra até o fim o projeto.
não pautou, enrolou, teve muito problema com a CCJ, com a Bia Kicis. Bia Kicis saiu, entrou Arthur Maia. A gente falou, pô, agora vai o projeto. Só que o que aconteceu? O governo, ele já se declarou contra o 14º. E ele se declarou contra o 14º não é por falta de dinheiro. Isso ele deixou claro na reunião que eles fizeram semana passada, junto com o autor do 14º salário, que é o Pompeu de Matos, e também o deputado Ricardo Silva, que é o relator do projeto na CCJ. Então ele participou, o governo, né, o líder do governo, Ricardo Barros, é um representante do Ministério da Economia, e eles se posicionaram, falaram, olha, nem se fosse R$1, a gente não paga o aposentado. Por quê? Porque isso seria, o presidente iria ser chamado de populista, e isso seria ruim para a campanha presidencial, né, do Bolsonaro. Então, por esse motivo, segundo o próprio Ricardo Silva se posicionou, tá nas redes sociais, quem quiser depois ver o vídeo dele comentando sobre. Então, segundo ele, foi essa a conversa, foi isso que foi decidido. E aí o governo falou, olha, então não vai, o Arthur Lira, Arthur Maia, tá todo mundo orientado a não seguir com o projeto do 14º salário. Aconteceu o quê? Nessa reunião, o que eles falaram? Tá bom, tipo assim, o governo a gente já sabe que não tem apoio do governo, então a gente vai tentar sozinho essa luta. O que eles fizeram? Criaram um requerimento, pessoal, aonde tinha que ter a assinatura da maioria dos suplentes ali da comissão da CCJ assinando, autorizando pautar o projeto, mesmo o governo contra, tá? E aí o que aconteceu? Esse requerimento se chama um requerimento de extra pauta. Significa que, tendo o voto da maioria, e era o nosso caso, né? A gente já tem o voto da maioria dentro do requerimento, tendo o voto da maioria, ao ser apresentado na CCJ, o que vai acontecer? A CCJ é obrigada a pautar e votar o projeto. Se ela não pautar e votar o projeto, o que acontece? A CCJ ela é travada, ou seja, isso é regimental, tá lá dentro do regime interno, né, do Congresso. Então, quando a maioria vota, respeitando a democracia de um país democrático, né, como é considerado o Brasil, eles têm que respeitar esse requerimento e travar a agenda. Enquanto os não pautarem, seja para dar negativa a resposta ou positivo, pauta e vota o projeto. Então, esse foi a estratégia que o Ricardo Silva, junto com o Pompeu de Matos, junto a outros deputados que estavam apoiando o 14º, fizeram e começaram a coletar as assinaturas. O que aconteceu, pessoal? No meio dessas coletas de assinatura, o governo começou a intervir. Então, começou a ligar para os deputados que já assinaram, tanto que a gente vai trazer vários nomes para vocês de deputados que se posicionaram e falaram, foi o governo que me ligou. Então, assim, quando um fala, a gente desconfia. Quando dois falam, a gente já fica meio assim. Agora, quando um monte fala, a gente sabe que aí tem coisa, né? E aí foi o que aconteceu. E aí eles se posicionaram e disseram que o governo começou a ligar para não pautar o 14º salário. O que aconteceu? Muitos falaram, olha, eles viram a repercussão que deu, que os aposentados estavam ali acompanhando o 14º e falaram, é muita gente. Aposentado é um volume muito grande de pessoas. Então eles falaram, pô, vamos continuar o nosso nome na lista. O governo viu que, uma vez apresentado esse requerimento, né, que está coletando assinatura, eles não tinham que fazer, porque vai ter que travar a CCJ, e no Senado Federal o governo não é tão forte quanto na Câmara dos Deputados, que ele tem ali o Arthur Lira, que é aliadíssimo ao Bolsonaro. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma jogada contra o aposentado. Eles foram lá, o deputado Thiago Mitraldi, do Partido Novo, ele se manifestou contra o projeto, apresentou um requerimento, que é o requerimento 1041. Ele apresentou o requerimento pedindo para tirar o 14º da CCJ e enviasse de novo para a Comissão do Idoso, porque ele falou que o 14º do jeito que tá ia prejudicar o país, enfim, inventou um monte de lorota e pediu para tirar o projeto. Um deputado fez isso. Aí o que o Arthur Lira fez? Como ele viu que não conseguia convencer a maioria que tinha assinado o requerimento para travar a CCJ enquanto não pautasse o 14º, ele viu que não conseguia a maioria, o que ele fez? Ele aceitou o requerimento do deputado Thiago Mitraldi. E aí ele atualizou na sexta-feira, no final do dia, pessoal. Portanto que ontem foi fazer a atualização real, né? E aí hoje tive mais uma atualização aqui confirmada com data retroativa de sexta-feira. E aí olha o que aconteceu. Ele colocou
que ele deferiu, ele aceitou, ou seja, ele desconsiderou todos os requerimentos que teve a voto da maioria, ou seja, não usou a democracia, né, como se fosse uma ditadura, na verdade. O que aconteceu? Ele pegou e desconsiderou os requerimentos do deputado Charles Evangelista, os requerimentos do deputado Ricardo Silva, de outros deputados que haviam apresentado com a assinatura da maioria, cumprindo a democracia, com a assinatura da maioria dentro do Congresso, pedindo para pautar o 14º, ele desconsiderou e considerou apenas um requerimento, que foi só um deputado ouvido, que é o Thiago Mitraldi, que é junto aliado deles, né, que eles são totalmente contra o povo, Partido Novo. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram, pessoal, o requerimento avançar. Então, o Arthur Lira, ele assinou, tá? Ele deferiu a solicitação do requerimento 1041 de 2022 para a inclusão da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Outro sim, ele determinou a redistribuição do projeto de lei 4367 à Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, a de Finanças e Tributação, em razão da distribuição a mais 3 comissões de mérito. Olha isso, ele fez então o 14º salário, tudo aquilo que aconteceu, que a gente chegou de vitória até aqui, o presidente da Câmara, Arthur Lira, a mandato aí do governo, né, eles tramaram junto. O que eles fizeram? Eles fizeram o 14º salário ter que passar de novo pelo processo que já passou. Olha que absurdo, primeira vez que eu vejo isso acontecer dentro do Congresso. Para vocês verem a força que vocês têm, só que olha só, essa força de vocês é tão grande, o governo está tão contra, né, que avance isso daqui, com medo de ir para o Senado, porque no Senado aí não tem o controle, o projeto provavelmente ia cair nas mãos do Bolsonaro, que eles tiveram que barrar na Câmara. E eles usaram isso. Ele contrariou totalmente a democracia, totalmente os requerimentos que já tinha lá na mesa dele e aceitou só o que era a favor deles, que era para tirar o 14º de pauta e avançar o 14º de novo para a Comissão do Idoso. Então ele falou assim, ó, vai votar de novo, analisa o mérito com mais cuidado, e ainda falou para criar mais uma comissão especial. E eu vou mostrar aqui para vocês dentro do inteiro teor, né? Dentro dessa comissão especial, o que ele colocou? Ele colocou que quem cria essa comissão especial é o próprio Arthur Lira. Então, como ele é do governo, óbvio que ele não vai criar isso, né? Então, ele colocou aqui, olha só, ele fez uma inclusão. Ele colocou que de forma excepcional fica criado, né, no ano de 2020 e 2021, 14º. Ele falou que defere a requisição para inclusão para poder passar por todas as comissões e ainda ser sujeita a uma nova comissão. Ele vai criar uma outra comissão para discutir o 14º salário. Então, por isso que muita gente falou, olha, acabou a luta, agora não tem mais o que fazer, né? Tanto que agora ele atualizou para coordenação de comissão permanente, ele foi devolvido, né, à comissão, à CCP, para poder voltar aí para a Comissão do Idoso. Então, provavelmente essa semana deve atualizar dentro da Comissão do Idoso. Ele já limpou toda a tramitação, aquela tramitação do trabalho, administração e serviço público, direitos da pessoa idosa, seguridade social e família, tá tudo de novo. Para passar tudo de novo, sendo que não teve nenhuma justificativa para isso, mas ele tem o poder de fazer isso. E aí a gente fala, será que o país é um país de democracia? Então isso a gente realmente colocou em dúvida a democracia do país, uma vez que fazem um tipo de manobra como eles fizeram. Então assim, antes do projeto, antes do requerimento assinado pela maioria, pedindo para travar a pauta do CCJ, ele foi mais rápido e aí ele já foi lá e travou tirando da CCJ para jogar para a comissão permanente para poder voltar tudo de novo à tramitação. Então foi isso que aconteceu. E por que eu falo que o 14º salário, para mim, ele ainda não terminou? Então, pessoal, olha só, né? Se o projeto vai voltar para a comissão do idoso, sempre existe chance enquanto ele está em tramitação. Porque o projeto ele não foi tirado totalmente de tramitação, né? Ele saiu da CCJ, ele fez essa manobra. Só que eu acho que se chega o momento em que o povo fala basta, esse como um país democrático, os políticos só escutam quando tem muita multidão, quando tem muito barulho, quando tem muita pressão, inclusive da grande mídia. Só que a grande mídia muitas vezes joga contra o povo também. Saiu uma notícia do jornal o Globo falando que o 14º estava avançando, que o Bolsonaro seria populista, ou seja, a própria mídia
articulou contra o aposentado, contra o povo, porque começou nessa compra política que tem a birra entre Bolsonaro e a mídia, ficam ali a birra os dois, né? Então, assim, tudo que vai fazer vai... é porque o presidente é populista, que foi o que ele se posicionou nessa reunião referente ao 14º, dito e feito. O 14º avançou, já estava esse requerimento, tudo na estratégia para a gente poder ganhar essa luta, e aí a mídia foi lá e pregou contra o 14º. Então, assim, isso sempre vai acontecer. A gente está falando de uma luta. Não me surpreendeu tanto o governo ter feito isso, porque a gente está falando de uma luta, a gente está falando de uma mudança muito grande dentro do país em relação ao aposentado, coisa que nunca aconteceu, né? Na verdade, nunca ninguém fala a favor do aposentado, nunca a gente vê o governo criando nada a favor do aposentado. E tudo que cria em relação a aposentados, pensionistas, são lutas de muitos anos. Então, o 14º ser diferente ia ser realmente muito chocante, né? Então, assim, isso acontece, mas o projeto tá aí. A gente vai ver essa semana o que vai acontecer com o projeto indo para a Comissão do Idoso. Tem como pressionar? Tem. Na minha opinião, tá? Eu, leiga, cidadão civil, que acompanho projetos de lei. Não preciso ser advogada, não preciso me gabar aqui de nada para vocês. Eu apenas faço o meu dever, que é acompanhar, ler, entender, estudar, conversar com políticos para conseguir passar aqui para vocês. Que se pressionar ali, o negócio vai acelerando e vai passando. De comissão em comissão. Vai chegar o momento, pode não ser esse ano, pode ser ano que vem, a gente consiga vencer o 14º. Eu acho que desistir da luta, para mim, não é uma opção. Para mim, não seria a opção ideal, na verdade, né? Opção sempre é. Mas não seria a opção ideal. Porque se a gente está falando de uma luta a gente vai até ganhar. Ainda não perdeu. Isso daí é uma jogada, uma manobra do governo. E aí, se a gente está indo contra uma decisão do governo, a gente precisa realmente lutar e é assim mesmo que funciona. Agora eu quero saber de vocês, né? Então eu vejo muita gente que inclusive se diz apoiadora do 14º falando que desistiu, que acabou, que não tem mais o que fazer. Aí a gente fica meio assim, né? Tipo assim, como assim? É participar de uma luta mesmo? Ou é só ganhar ibope com o tema? É só querer ganhar voto com o tema, né? Porque quem defende o tema vai até o fim. Essa é a minha opinião. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso. Desiste do 14º? Porque assim, se vocês falarem, Ana, não quero desistir do 14º, a gente vai continuar aqui, batendo nos deputados, cobrando, mandando e-mail, pressionando, ligando, entrando em contato com a mídia para tentar a ajuda da mídia e continuar pressionando. A luta vai ali continuar, assim como continuou todas as lutas que a gente vem vencendo durante todos esses anos, desde a época da escravidão até hoje. Agora, se falar, não, eu não quero mais lutar, eu quero melhor desistir, deixa o governo fazer do jeito que ele quer, a gente permanece aqui fazendo o que vocês querem e a gente continua com os outros projetos, continua com as outras notícias, vida que segue. Agora, você aqui tem voz, então comenta pra mim. Continua o 14º ou vocês querem desistir do 14º por causa dessa manobra do governo? Desiste ou continua? Você decide. Comenta aí pra mim, depois eu vou ler os comentários e a gente continua aqui seguindo as notícias com vocês no canal. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Grande beijo, até a próxima.